Vou usar o exemplo de Alagoas, que me parece o exemplo mais extremo que eu vi nesse passado recente, de agravamento de tributação de forma a desrespeitar completa e abruptamente todo o conceito de ICMS que eu estudei na minha vida. Como eu falei de manhã, o imposto é não cumulativo, plurifásico, que deve oferecer aos produtos essenciais, num critério de seletividade que não está lá cravado com esse nome, uma tributação reduzida, e deve agravar a tributação em produtos que não sejam indispensáveis ou produtos submetidos às parcelas mais de poder aquisitivo mais elevado e tidas por supérfluos. Para mim, o conceito de supérfluo é subjetivo, cada um tem o seu, a lei não tem que tratar disso não, tá? Quem compra pode pagar, é necessário e essencial, não sobrecarregue, ou é cesta básica, tem gente morrendo de fome, tira o imposto desse negócio aí para fazer com que quem está morrendo de fome coma. Então, lá em 2000, 2001, 2002, 98 em diante, vamos chamar assim, você começou com o movimento dos fundos de erradicação de pobreza. E eles tiveram 2 critérios fundamentais na instituição deles. Primeiro, justificar o agravamento de alíquota. Um bocado de coisa passou a ter alíquota de 25%, validada quando esses negocinhos começaram a aparecer aí. E eles vieram, para além disso, agravar com uma alíquota adicional de 2%. Essa sequer repartida com os municípios, tá, gente? Esses 2% do fundo tem 2 exceções constitucionais nele. A primeira é imposto com destinação específica, que em tese não o deveria. E a segunda é ICMS, mas não é objeto de partilha com os municípios. Então, é ICMS só do Estado. O Estado não repassa para os municípios 25% desse imposto. Então, veio o agravamento por fundos que os estados começaram a determinar na legislação deles o que era ou não supérfluo. E veio a discussão judicial. A autorização da criação do fundo e da determinação do supérfluo prescinde de lei complementar. Tem lei complementar que diga o que é supérfluo ou o que não é supérfluo? Não tinha. O Supremo constitucionalizou num julgamento de Adim do Rio de Janeiro. E veio uma emenda constitucional que, em tese, quem estava em desacordo com a emenda anterior, mas já estava com o fundo instituído, eu vou postergar a validade do fundo e daqui para frente está valendo. E o Supremo disse que estava ok, resolveu o problema. Então, esses fundos tiveram os questionamentos de constitucionalidade lá na origem, sob esses primeiros argumentos, todos vencidos pelos fiscos na esfera judicial. Em 2015, veio um segundo movimento de aumento de alíquota. O FEF veio em 2015, o aumento do IPVA veio em 2015, ou seja, não são fatos históricos que determinam essas variações, não. O fato histórico que determina isso tudo é os estados estão precisando de dinheiro. É sempre um, tá? E aí veio a segunda leva, em Alagoas especificamente, do Fundo de Pobreza. Pernambuco subiu a alíquota para 18%, Paraíba subiu a alíquota, não sei quem subiu a alíquota. Não, subiu a alíquota e acabou. Alagoas disse que não queria subir a alíquota, não. Criou um segundo adicional do Fundo de Pobreza. Então, o arcabouço do Fundo de Pobreza de Alagoas hoje é no seguinte sentido. Os originais, com a alíquota agravada de 25% e adicional de 2%, e os criados em 2015, com a alíquota adicional de 1%. Aí a gente se pergunta, quais são os que têm a alíquota adicional de 1%?
Alguém sabe? Todos não, quase todos. Tem 4 ou 5 exceções, medicamentos, cesta básica, material escolar e etc., que não estão sujeitos aos 2, que, por via de regra, estão quase que sempre associados aos 25, gerando uma tributação de 27. Então, exceto os que estão com 27 e já foram definidos como supérfluos na minha legislação primária, e esses 4 ou 5 exemplos aqui, que eu estou excluindo, tudo é fundo de pobreza com alíquota de 1%. A gente teve do escritório, tá, gente? Isso aí é... A gente conseguiu lá com o pessoal de ajuda de escritórios locais de Papine, dos meninos, mas com um cliente nosso e com a base de discussão nossa, uma declaração de inconstitucionalidade dada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas. Então, o Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, acolhendo um dos 5 argumentos que a gente levou, declarou a inconstitucionalidade formal desse adicional de 1% para o fundo de pobreza. E disse que o Estado, sem lei complementar, não poderia alterar esse critério. Não enfrentou a matéria na questão material, por entender que a gente deveria ter feito a prova de quais eram todos os produtos comercializados pelos clientes, para que os clientes, à vista de toda a lista de produtos dele, limitassem o que poderia ou não poderia ser considerado supérfluo. Obviamente, a gente não fez isso, nem vai fazer, porque é impossível e porque o resultado objetivo é, minha gente, isso aqui é inconstitucional. Vocês precisam respeitar alguns limites. E eu acho que a gente está precisando um pouquinho disso. Que a justiça, que os contribuintes e que os operadores de direito, nós, sejamos mais firmes, não no sentido de criar conflito, no sentido de criar consenso. A gente pode ajudar nos processos de discussão, a gente pode ajudar nos processos de formulação, fiscalizar e legislar a atividade privativa deles, mas conversar não. Então, a gente pode levar para eles tudo que a gente sente que está impactando no dia a dia, na vida da gente, das empresas, dos empregos e do caixa. As empresas hoje são o caixa do Estado amanhã. A gente precisa fazer com que se entenda que o modo de fazer e de conduzir política tributária está se exaurindo e está levando os contribuintes a uma situação de extremo desconforto e de extremo risco em relação à manutenção da viabilidade das suas operações. E se vai o cliente, vai a gente, vai o Estado e vão os empregos. Acho que não é nem de longe o que se espera como expectativa para os Estados. E eu acho que a gente tem a obrigação de alertar e de se fazer presente para que isso seja escutado.